Meus amigos, olha, Assembleia Esportiva mais um para todo o Brasil. Se eu posso falar, hoje homenagem aqui a Raul Seixas. Toca Raul, né? Rapaz, como é que é o negócio do toca? Como é que era? Eu sou uma metamorfose ambulante. Você é ou não é? É uma meta. Eu não. Não, né? Eu tenho 34 anos trabalho no mesmo lugar. Exatamente. 32 anos casado com a mesma mulher. Que raio de metamorfose? Mas sempre inovando, né? Sempre inovando. Sempre inovando. Tá bom, se eu posso falar? Tudo bem? Tudo em paz? Hoje vai ser uma assembleia legal, não? Como sempre. Como sempre, não. Como sempre. Hoje nós vamos ter uma coisa muito especial aqui. Porque só vem deputado barbudo aqui, né? Só vem barbudo. Hoje, pela primeira vez, nós vamos ter uma deputada e bonita ainda, hein? E bonita, bem bonita e competente. Acima de tudo, extremamente competente, vai estar conosco. E tem um moço aqui, rapaz, olha só. Dá uma mostrada. Olha lá, olha a cara dele, ó. Esse rapaz, olha, eu narrei jogos desse moço. Por isso que eu estou dizendo, estou ficando velho. Na Copa Jovem Pan de futsal. Quer dizer, ele jogou pelo João 23, a Copa Jovem Pan de futsal, antes de Corinthians, antes de qualquer... Seu Everton, rapaz. Que prazer tê-lo aqui, rapaz. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Feliz estamos nós de receber você. Obrigado. Você quer, sabe, onde que ele é Deus, esse moço? Na Alemanha, na Espanha, no Corinthians. Mas na Alemanha, na Copa de 2006, os caras só falavam de dois jogadores brasileiros. Everton e Amoroso. Mas pergunta pro torcedor do Zaragoza se não gostava dele. Jogou muito lá. Mas na Alemanha, eu vou dizer uma coisa pra você, rapaz. Vou dizer, o homem é conhecido, viu? Sem dúvida. O homem é conhecido. Né, Everton? História. Que passagem, né, na Alemanha, né, Everton? Olha, graças a Deus, a gente fez um grande trabalho, indo muito jovem, né, pro futebol alemão. Quando que você foi pra lá mesmo? Eu fui com 19, eu fui em meados de 2000, 2001. Novinho de tudo. Fui muito novo, não conhecia o país, não conhecia o idioma, nem o clube praticamente eu conhecia, que a gente não tinha conhecimento como tem a internet hoje, né? E sabia que o Borussia Dortmund era um grande clube alemão e uma das potências do futebol europeu. E foi um desafio muito grande, um desafio muito bom, onde eu conquistei muitas coisas e dentro delas é o que eu falo para todo mundo. O maior êxito e a maior conquista foi o lado pessoal, como ser humano, como homem, como cidadão. Isso a gente evoluiu bastante e sou muito grato a Deus por ter vivido num país como a Alemanha. Esse intercâmbio com o mundo, com povos diferentes, com culturas diferentes, que presente. A profissão da gente nos proporciona isso. Isso é muito bacana e você aproveita. Tem filho já, Everton? Tenho um. Quantos filhos, Everton? Eu tenho um só o Matheus, de 4 nasceu anos. O Matheus nasceu aqui no Brasil, nasceu em Curitiba, é curitibano. E só, graças a Deus. Tá falando inglês já, não? Não, ainda tá novinho. A língua dele é do T e do P, sempre trocando. Mas tem jogador de bola que o filho nasce lá fora, ele volta falando 3, 4 idiomas também. Mas esse sensacional, vai falar, com certeza. Isso é sensacional. Olha aqui, ó, olha essa moça aqui, olha que moça bonita, olha só. Isso deve ser um inferno lá nas brigas, aqui na Assembleia, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Clélia Gomes, do PHS, deputada do PHS. Primeiro mandato, Clélia. Primeiro, muito obrigado por você embelezar o nosso programa, porque só vem deputado barbudo e feio. Veio você aqui lindíssima para embelezar o programa. Muito obrigado, viu, Clélia? Obrigada pelo convite. Obrigado pela Assembleia ter me convidado, né, para estar participando aqui com todos vocês. Você sabe que política aqui é proibido falar. Então. Aqui a gente só fala de bola, de esporte, de futebol. Vai ser difícil, então, Não, nada. Você, por exemplo, já estou sabendo que você está com uma coisa boa aí, tentando suspender o leilão da Portuguesa de Desportos. Que o Canindé pode ir a leilão no mês de novembro. Isso. E a Clélia está lutando para que não aconteça isso e ela vai explicar exatamente o que ela está fazendo para ajudar a nossa gloriosa Portuguesa de Desportos. Agora, eu peço até para os meus convidados aqui, porque todos são muito importantes, né? Não tem nível de importância. Eu sou espírita, eu acho que todo mundo é igual. Eu penso na vida um pouco diferente. Eu não, acho que nós cumprimos alguns papéis aqui na Terra, Somos né? todos iguais perante nós cumprimos, você é deputada, esse aqui jogador de futebol consagrado, esse aqui um pimpolho que está arrebentando no jornalismo. Mas eu queria que a gente... Vão aplaudir, né? Porque merece, né? Esse rapaz aqui que nós vamos botar, merece palma. Merece. Olha só. Sabe por quê? Porque Zé Roberto Guimarães, esse também eu conheço já há uns 30 anos, esse já há um tempão conheço, né? Zé Roberto Guimarães, ele pode ganhar o que ele quiser, ele é o maior vencedor de medalhas do Brasil. Porque, Zé, você tem
Ouro? Olímpica com os homens, 92. Ah, Depois 2008 e 2012 com as meninas. é o único brasileiro. Com 3, sim. O único brasileiro com 3 medalhas de ouro em Olimpíada. É o único brasileiro. Mas ele é a mesma. Você trabalhou com o Zé Everton no Corinthians, não trabalhou? Trabalhei com o Zé no Corinthians. Que ano Tive foi? essa felicidade. Ah. Isso foi, Zé, foi 98. Foi quase quando você estava indo embora. Foi 98. 2000, 2000, 99, 2000. Muito bem, 99. Ele é a mesma coisa sempre. Exatamente. Isso daí, sabe de onde você tem isso aí? Como é que é o nome da cidade lá? Quintana. É de Quintana. Graças a Deus. É de Maior Quintana. orgulho ter nascido É a em essência Quintana. do Jeca do interior, como eu, como É você. muito bom. Obrigado por muito estar bom. aqui, Zé. Eu que agradeço o convite, isso é um prazer muito grande estar com todos vocês aqui, falando de esporte, falando da vida, falando um pouco de vitória e derrota, né? Porque a gente infelizmente tem que falar de derrota, mas algumas vitórias, elas são muito importantes. Exemplo, ver o Everton aqui, para mim é uma vitória, porque tá lá naquele momento, ele garoto, jovem, e depois já fazendo carreira no Corinthians, e o investimento que o clube fez, enfim, e também ele, né, como pessoa, o que ele fez como atleta, e depois sendo vendido para fora, naquela época, mas era um grande futuro. Era uma já. época que não ia tanto jogador para fora, não. Não. Era diferente. E já se via um grande futuro ali. É. Então, a hora que ele começou a se expressar, eu que acompanhei ele garoto, né, eu disse, opa, peraí. Então, alemão, inglês, enfim, eu acho que o legal é ver as pessoas vencerem na vida, as pessoas que viram exemplo e que, enfim, enalteceram o nome do Brasil fora e se tornaram grandes brasileiros. Então, muito legal te ver aqui, parabéns por tudo aquilo que Muito você feliz, realizou, fez e o que você está passando para todos nós. Ô Fausto, você tem algum presente pro Zé? Vamos dar uma olhada aí. Na infância, o brinquedo dele era uma bola de futebol. José Roberto Guimarães sonhava ser jogador, assim como os pais desejavam que o filho fosse médico ou engenheiro. Mas o caminho acabou sendo outro. A bola que carregava com as mãos ficou nelas. O vôlei entrou na vida de Zé Roberto e, contrariando o sonho dos pais, partiu para a educação física. Jogou em vários clubes brasileiros e na Itália até 1988, quando outra função cairia como uma luva, a de treinador. O tempo mostrou isso. Transformou-se no único brasileiro tricampeão olímpico. Em 92, comandou o time masculino nos Jogos de Barcelona. Em 2008, em Pequim e 2012, em Londres, medalha de ouro com a seleção feminina. Na vitoriosa carreira, Zé Roberto ainda experimentou o futebol, mas como dirigente e do maior rival de seu clube do coração. São Paulino, ele foi gerenciar o Corinthians em 1997. Uma experiência que durou apenas 2 anos. Voltou ao vôlei para se consagrar. Primeiro e único técnico do mundo campeão com seleções de ambos os sexos. Diferenciado, acumulou títulos, conquistas marcantes e, por que não, derrotas. Elas também fazem parte da vida de Zé. Zé? Sim, bem simples, do jeito que ele é. Esse é o Zé, do jeito que ele é. Ô Zé, eu queria que você falasse, e o torcedor brasileiro ficou muito feliz em saber que você vai seguir com a seleção brasileira. Queria que você falasse da renovação, e eu estava até brincando com o Zé, mesmo ele saindo da seleção, nesse momento com a derrota, não ia mudar nada. A história já está feita e terá o respeito eterno de todos. Quero que você fale dessa renovação, Zé. Quando acabou os Jogos do Rio de Janeiro, pra gente, né, nas quartas de final, eu já estava pensando no que eu ia fazer no futuro. O fracasso, a decepção, ela é muito forte, né? Eu ainda estou um pouco de luto, mas é o que eu tenho que transformar esse luto em luta. Tem que mudar o tempo aí, o verbo tem que ser diferente. Tirar uma letra só. Exato. E aí, lógico, a família dando força, todo mundo, mas eu nunca me vi fora do voleibol, eu nunca me vi fora da seleção. E aí algumas mensagens que eu recebi, principalmente de algumas atletas, dizendo assim, ó, eu tinha convite de outros países,
E uma delas disse assim, olha, eu não consigo te ver técnico de nenhuma outra seleção no mundo. Pelo amor de Deus, continua na seleção. E lógico, cada vez as coisas foram me direcionando mais para esse lado. E aí eu disse, olha, eu não posso terminar minha carreira dentro da seleção brasileira com uma derrota como essa. Não é hora, eu preciso continuar lutando. E aí eu disse, bom, vamos embora, tem um trabalho a fazer, um grande desafio, é um grupo novo que vem por aí, enfim, e várias coisas a serem feitas. Eu estou coordenando as categorias de base da seleção brasileira e, por sinal, a semana passada eu estava em Saquarema e estava vendo o treinamento da Sub-20, né? Sempre Sub-19, que vai ser Sub-20 o ano que vem, vai disputar o Mundial da categoria. E eu fiquei maravilhado com o que eu vi. Com potencial. Eu vi 4 jogadoras centrais acima de 1,90 m e meu olho já brilhou, né? Eu falei, nossa, não, eu fiquei feliz com o que eu vi porque tem um potencial e a vida continua, né? Claro. Esse é o grande desafio de se manter o voleibol brasileiro. O grande barato do esporte é esse. O grande barato do esporte é você ter né, Everton? A hora que você tomou a cacetada ali, você ter o gás para treinar muito na semana seguinte, pro jogo seguinte, ir lá e creu nos adversários. É ou não é? Com certeza. Essa é a grande motivação, né? Exatamente, eu acho que o esporte ele te proporciona isso, né? Nós estamos falando aqui com um mito, com um grande campeão. E você vê que ele está triste por uma derrota, mas os êxitos que ele teve, e tem como pessoa, primeiro como pessoa que eu conheço como pessoa. Só 3 medalhas de ouro olímpica. Exatamente, o Só Zé isso. que eu conheço, posso chamar de Zé Lógico. com o maior respeito, que eu conheço como pessoa, como homem, era uma pessoa que sempre instruía a gente, sempre dava bons conselhos, e não é esse campeão à toa, ele sabe disso. Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, você como representante de povo também, né, e como mulher, como é que você assistiu essa Olimpíada aqui no Brasil? Muita gente descrente, porque o Brasil vai ser um vexame, a coisa não vai dar certo, a coisa não vai andar, e parece que o mundo elogiou a Olimpíada que foi disputada em nosso país. Como é que você, como figura pública, a senhora como figura pública, faria análise do que a senhora viu aqui no Brasil? Olha, quanto aos jogos, eu achei assim fantástico. E Zé Roberto, se eu posso falar alguma coisa, seu trabalho é sensacional. A gente não consegue ver a seleção brasileira de voleibol sem o Zé Roberto. É como se não existisse. Né? Então, assim, todo o trabalho que foi feito, tanto com as Olimpíadas e as Paralimpíadas, foram fantásticos. A abertura, todo o trabalho feito, o empenho do povo brasileiro. E aí, como política, eu diria para você, o povo, na verdade, lá atrás, ficou de pé atrás, porque nós temos muitas necessidades e foram por causa dessas necessidades que o povo explodiu, né? Foram às ruas, eram contra a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Então, assim, a gente entende politicamente, mas depois dos jogos foram todos fantásticos, né? Acho que de tirar o chapéu para todos. Claro que a gente tem muita coisa para fazer no Brasil, né? Saúde, educação, vai gastar um dinheirão com Olimpíada, com Copa do Mundo, mas você tem que entender a coisa por inteiro aí, né? Não pode ficar com uma visão micro, você precisa ter uma visão macro do que representa uma Olimpíada e uma Copa em nosso país. E essa imagem aqui essa ele chorou. foi a imagem que marcou e vai marcar o esporte no ano e daqui anos e anos e anos, né? Você que vai ter uma netinha, né? Também, Sofia. você vai ter uma netinha. Foi forte esse momento, né, Zé? Muito. Eu já estava sem chão ali quando a gente havia perdido para a China. Aí eu estava sentado lá pensando no jogo, nas jogadoras, o que eu ia dizer no vestiário, o passar na zona mista e falar com jornalistas que tanto apoiaram, tanto deram força, foi um negócio incrível. E aí entra o Felipe correndo pela quadra, né? E aí eu disse, e agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que segurar, eu com vontade de chorar, né? E aí quando ele me abraça, eu tenho que segurar firme. Eu disse, olha, ele chorando, eu disse, isso faz parte da vida. Perder ou ganhar é porque o outro foi melhor. Isso me deu uma oportunidade de eu ensinar para ele o que é ganhar e perder.
Entendeu? Aí ele foi se acalmando, foi deixando a coisa acontecer. Eu falei, olha, dá uma olhada quanta gente estava aqui torcendo pela gente e Não tinha apoiando. não tinha perdido nem um set. Nem um set. Mas nós tivemos o vôlei masculino ganhando, né? Exato. Que foi sensacional, a vitória dos rapazes, que não eram favoritos, né? Essa seleção do Zé, as mulheres, para essa Olimpíada no Brasil, estava mais pronta do que o masculino e mais pronta do que Londres também. Eu acho. Conversando com todo mundo, essa seleção feminina, ela estava melhor do que a seleção que ganhou a Olimpíada de Londres. Já jogou vôlei já, deputada? Joguei na época de escola. Fazia parte da seleção do colégio. Era mesmo? Naquela época, era o colégio, como era menor, né? Muito menos pessoas do que hoje. Então, eu fazia parte da seleção de handball e de vôlei do colégio. Que legal. E qual é a posição sua? Cortava ou é só levantador? Essa altura, não tinha nem altura para estar próximo da rede, mas eu era muito mais... quando você recebe né, a bola, eu ficava mais... Na recepção de bola. Então, é uma boa líbero. Isso, uma boa líbero, isso mesmo. O Everton tá gostando, né? Daqui a pouco vem surpresa para você, seu Everton. Calma, seu Everton. Tá reservado para você. Botamos já no segundo bloco da Assembleia Esportiva. Hoje aqui com Everton. Mostra esse rapaz bonito aqui, olha. Olha aí. Esse rapaz parece estar no formol, parece aquele menininho do colégio lá. É verdade. Igualzinho, a mesma cara do garoto do colégio do João 23. Eu olho pro Everton e olho todo dia pro Vampeta, eu não acredito Só que... tá mais forte. Quem é que tá jogando no nosso time da Jovem Pan? Vampeta. Poderia estar o Everton, tá vendo? Jogando ali a bolinha. Vamos contratar o Everton lá pra gente, não passa vergonha. Fausto Favara conosco, a deputada Clélia Gomes está aqui conosco também, e José Roberto Guimarães, grande campeão, campeoníssimo, aqui no Assembleia Esportiva. Voltamos já com você. Fausto Favara, esse rapaz, a gente disse no bloco anterior, o Everton, jogou no Colégio João 23 e você está agora transmitindo a Copa Babalu Jovem Pan, né? Estamos transmitindo a Copa Babalu Jovem Pan e o Colégio João 23 continua forte. Continua forte. O Bilac. Ele disputou a final contra o Bilac. Foi? O Bilac ano passado fechou as portas, infelizmente, o Colégio Bilac e não está mais participando da Copa Babalu Jovem Pan. Bilac que foi o maior vencedor, né? Bilac que foi o maior vencedor. E nessa Copa já passaram o Zé Elias, Everton, o Denner. Nossa Senhora. Um monte de fera. Edu. Não, mas tem muito mesmo. Tem muito jogador. O Jô também. O Jô passou nessa. Muitos. Eu vou lembrar aqui, tem muitos. Mas vamos contar um pouquinho, mostrar para você um pouco da história do Everton, esse rapaz que jogou muito futebol na vida. Vejam só um pouquinho da história desse menino. Com apenas 18 anos, ele surgiu no Corinthians. Campeão da Copa São Paulo, logo subiu. Bicampeão do Paulista 99 e 2001. Bicampeão brasileiro 98 99. Sucesso aqui, sucesso maior na Alemanha. Brilhou no Borussia Dortmund, foi artilheiro no clube alemão. Rápido, habilidoso, foi campeão na Bundesliga 2001-2002. O futebol do menino da Zona Norte de São Paulo abriu os olhos de outros europeus. Foi para o Saragossa da Espanha. Os dois países entraram no coração do brasileiro. Stuttgart e Espanhol também contaram com o futebol de Everton, que antes de voltar ao Brasil, retornou e deu mais alegrias ao torcedor do Saragossa. Em 2010, Everton surpreendeu a todos e vestiu a camisa do Palmeiras. Não durou muito a passagem pelo Verdão. Seguiu para a Rússia e Catar. A saudade do Brasil o fez voltar. Defendeu o América Mineiro e o Atlético Sorocaba. Hoje, ele toca a bola de primeira com você no Assembleia Esportiva. Você só errou numa coisa nessa carreira. Mas hoje ele tá de azul. Ainda bem que você consertou. Porque esse negócio de jogar Atlético Sorocaba. O time de Sorocaba é o São Bento de Sorocaba. O Atlético tá lá de passagem, entendeu? É o único erro da sua história, viu? Tô brincando. Meus respeitos ao pessoal do Atlético também. Mas é aquela tua história. Fausto,
O cara do Guarani torce pra Ponte? Não torce pra Ponte. Do Comercial? Do Grêmio não torce pro Internacional. O do Comercial torce pro Botafogo? Não torce pro Botafogo de Ribeirão Preto. Então, eu não torço. Eu não torço pro Atlético, coisa nenhuma. Só o Zé Roberto que traiu o São Paulo foi trabalhar Mas no aí foi Corinthians. um profissionalismo, entendeu? Profissional, fazer o quê? O Everton, com relação, eu já perguntei isso pro Everton uma vez. O Everton jogou no Corinthians 2 títulos do Campeonato Brasileiro, campeão mundial. Campeão paulista. Campeão paulista. Tem história no Corinthians e tem história no Borussia, no Zaragoza, Borussia Dortmund, no Zaragoza. A questão de ídolo. Né? Qual a diferença de ser ídolo no Brasil e ser ídolo fora do Brasil? Olha, primeiramente eu vou ser muito sincero. Eu não pensava que a minha carreira ia chegar ao ponto que chegou e ao nível que chegou. Eu sempre fui um cara muito determinado, um cara muito família, muito centrado, muito estudioso. Então eu Por sempre... isso que deu certo. Eu sempre tive esse sonho, o sonho que era assim, na verdade veio do meu pai, que era jogar bola. E eu sempre gostei de bola, gostei de bola e meu pai me levava para o estádio para ver o Corinthians jogar. E eu tive, com 7 anos, tive até uma procura do Palmeiras e acabei indo para o Corinthians para procurar o tal de Seu Miguel, que até hoje eu não encontrei, por isso que deu certo a minha história no Corinthians, e acabei fazendo a peneira, com 300 moleque. A peneira era do ano 78, 79 e 80, eu sou 81. Aí quando eu fui treinar, faltava 15 minutos, o treinador falou, não, mas 81 tá lá no outro campo, já tinha esperado umas 3 horas. Aí ele foi gente boa e falou assim, ó, você treina aqui hoje, que na outra semana você volta lá. Só que nesses 15 minutos que eu falo, foram os 15 minutos mais importantes da minha vida. Eu acabei passando no teste e fui subindo todas as categorias de base do Corinthians, né? Tive essa felicidade, onde eu sou muito grato ao Rio Branco de Americana. No ano de 2000, principalmente, eu acabei saindo do Corinthians e indo disputar o Campeonato Paulista no Rio Branco, porque tinha Edilson, tinha Luizão, tinha Dinei, Mirandinha, Fernando Baiano, Gil e eu. Nós éramos 7 atacantes. O cara vê hoje o ataque do Corinthians e lembra disso. Então eu não tinha espaço. Hoje tem o Romero, Gustavo e Luca. E disse que eu não tinha espaço, que eu acabei indo para o Rio Branco de Americana. Que na época eu ganhava, no Corinthians eu ganhava muito pouco. Aí eu falei pro cara, me dá 10 mil que eu vou. Se eles me derem 5, eu vou voando. Acho que na época você devia ganhar 2.500, 3.000 reais. Não, na época eu ganhava 1.500 reais. Uma coisa assim. Sim, ganhava 1.500 reais. Eu lembro que a gente via a folha de pagamento, eles estavam começando, né, eles não tinham um contrato ainda. Não é o que é hoje, né? Porque hoje, o futebol tá bom. Hoje a coisa tá boa. E o povo quer perguntar pro Everton. E aí, Everton, quem é o melhor atacante que joga no Brasil hoje? Hoje, o melhor atacante, pelo que eu estou acompanhando no Campeonato Brasileiro, para mim é o Robinho. Robinho tá bem, tá fazendo um grande Campeonato Brasileiro. Mas o duro é que temos que pensar para responder isso hoje em dia, né? Tem que dar uma pensada. No passado, e ele foi buscar um de uma geração, né, Zé? É verdade. Ricardo Oliveira. Ricardo Outro que tá fazendo o maior sucesso, geração antiga. Infelizmente, sabe o que é? Hoje brota o talento aqui no futebol brasileiro, o cara vai embora. Você, com 19 anos, você já zarpou, não é verdade? Numa época que não ia tanto. Hoje não, hoje o cara, o Pato, coitado, mal jogou aqui no Internacional, já foi embora. O cara já tá vendido na base, né? Hoje é difícil você concorrer, né? Isso no vôlei está acontecendo também, Zé? Ocorre um pouco mais tarde. Jogadoras mais jovens fazem toda a sua preparação aqui, começam a jogar Superliga e depois os clubes. Porque estrangeiro, para ser jogador estrangeiro, você jogar fora do Brasil, tem que ter um certo know-how, já uma certa experiência, que é que vai carregar o time lá fora. Entendeu? Então é muita responsabilidade, os salários são bons salários, mas são jogadoras já de um certo naipe. Mas a liga aqui é forte, né, Zé? É forte, a Superliga é forte. Bicho pega. Os técnicos brasileiros são muito bons, os clubes fazem o possível para ter o melhor trabalho do mundo e, logicamente, a escola brasileira já de formação é muito boa, é muito bem vista fora. Então, falando em jogadora brasileira, está sobressaindo alguém, os clubes já vêm e vão querer levar. O povo quer perguntar para o Zé Roberto. E aí, Zé Roberto, qual a melhor jogadora de vôlei que você já viu jogar?
Vixe, Maria. Isso aí é um Isso é pepino. justo, hein? Ó, eu particularmente dirigi 2 jogadoras craques, que para mim foram uma escola até ser técnico dessas 2 jogadoras. Uma foi a Sokolova, a russa, para mim uma das melhores jogadoras Joga do mundo. barbaridade. Muito, muito. Inclusive a Rússia queria levá-la, ela está com 37 anos, a Rússia queria que ela jogasse a Olimpíada. É o Serginho lá para você. Exato, exato. E a outra que me chamou a atenção, eu a levei para o Fenerbahçe, quando eu fui técnico na Turquia durante 2 anos, é a Kim da Coreia. É craque, é um negócio assim excepcional ver essa mulher jogar. É isso aí. Deputada, queria que você falasse um pouquinho sobre essa história da Portuguesa, né, Fausto? Você está por dentro bem desse assunto, né? A situação bastante delicada da Portuguesa, né? A Portuguesa que caiu e pode perder aí seu estádio, né? Tem uma porcentagem, né, que é da Portuguesa e uma parte que já é da prefeitura, né? Então, Explica isso pra gente, o deputada. que aconteceu? Eu não entendo muito de futebol, mas é o que eu digo, a gente entende de pessoas. Eu estava dentro do meu carro e eu ouvi falar que a Portuguesa tinha descido para a 4ª divisão. E depois ouvi falar que o estádio da Portuguesa ia ser leiloado Em novembro. em novembro. E ouvi falar dos meus amigos que torcem para a Portuguesa, porque eu sou da Zona Norte de São Paulo também, do problema que estava na Portuguesa. Eu falei, meu Deus, alguma coisa eu tenho que fazer. Zona Norte, é um estádio. Zona Norte é nós, né, deputada? Isso mesmo. Eu falei assim, poxa vida, nós vamos perder um estádio. Nós vamos perder a gente já não tem muito. Eu acho que a população perde. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas o que legalmente pode ser feito? Eu entrei com uma indicação para tombamento. Tombamento do estádio. Toma tudo, para tudo. Não tem leilão, não tem nada. A gente deixa o estádio para o governo, para a Secretaria de Cultura, né, para tomar conta. A gente pede para o Condefat fazer uma análise. Quer dizer, a Portuguesa perde o estádio. A Portuguesa, sim. Indo a leilão, ela arrecadaria algum dinheiro com a venda? Não arrecadaria nada. Não, porque ela tem muita dívida também. Isso, porque Mas ela... não serviria nem para pagar a dívida? Olha,